Estamos de volta com toda a equipe aqui no estúdio, só que o tema agora vai ser diferente. Nós vamos conversar sobre soft skills e as profissões do futuro. Como que hoje em dia se obtém nessas atividades corriqueiras que a gente, né, como a Thaís disse, antes a gente nem pensava sobre isso, mas hoje a gente pensa, lê sobre esse assunto e sabe que está faltando, né? Quais são essas habilidades socioemocionais, Thaís, que você vê que estão Estão faltando para essa faltando. geração? Bom, empatia, e até entender que o mundo não tá ali só para te fazer feliz a todo tempo, né. Habilidade para lidar com as frustrações, persistência, resiliência e Autoestima, autoestima. autoestima, né, tem a questão do sentimento de competência, né, sabe, achar-se competente, e por isso a gente precisa de momentos que sejam desafiadores, mas com segurança. E assim, para mim um exemplo recente, assim, mais claro que eu tenho, é de uma minha sobrinha neta, ela é neta da minha irmã, na verdade, e imagina assim, ela é a primeira neta dos 2 lados, ela é a primeira filha, ela é a primeira sobrinha neta, então, realmente, nós somos assim, meu Deus, sabe assim? E eu sou uma delas também, eu sou a tia chata que tem que estudar e tudo, mas eu também não, calma que vamos ver como que ela também a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas ela é a criança que, muitas vezes a gente percebe uma insegurança em relação à capacidade que ela tem, que ela não sabe que ela tem, E e por que que isso acontece? porque todas as vezes que tinha uma situação, que era desafiadora para ela, para todo mundo que estava em volta, que achava: "Não, nós somos os adultos que tem que proteger", todo mundo tirava o desafio. Por A exemplo, escavadeira passava ali? ali, entendeu? E aí, por exemplo, andar de bicicleta, a avó dela, que é minha irmã, comprou uma bicicleta de presente de Natal para ela, ela tentou andar uma vez, ela viu que ela não conseguia, ela não queria olhar para a bicicleta. E aí você pensa: "Nossa, ela não quer tentar?". Não, ela não, a autoestima dela está tão baixa que ela não acha que ela consegue, então ela abandona aquele desafio. Ela foi conosco para o Rap Lago, convencemos todo mundo, e chegou lá, ela foi na tirolesa, ela fez coisas que ninguém nunca imaginava que ela faria. E ela saiu de lá outra criança, não É, é, Thaís? Ela é. saiu de lá outra criança. Dá para oferecer os mesmos desafios em casa? Nem sempre você tem todos os recursos ali, mas por isso que a gente fala que você precisa, hoje em dia, para educar, você precisa de bons parceiros. Mas o próprio comer sem tela já é um ato que desenvolve muitas habilidades hoje em dia nas crianças, o senso do tempo no mundo real, porque quando a gente fica ali abduzido na tela, num restaurante ou em casa, a gente não percebe que a comida está sendo feita, que a gente escolheu, que tem que esperar, que vai chegar, que as outras pessoas estão comendo, o conversar durante a refeição. Então é um ato simples, porém não tão fácil na prática do dia a dia das famílias, que os filhos acabam ficando bravos, pedindo, chorando. Mas o comer ter a regra inegociável de que na hora das refeições não pode ter telas, já é um exemplo muito prático para desenvolver essas habilidades que hoje em dia eles não estão E desenvolvendo, não é desde que eles criança até E adolescente, não é né. que eles estão com a autoestima baixa, porque os pais ou os avós, os adultos não estão falando que eles são capazes. Tá todo mundo falando: "Você é muito bom, você é o melhor, você é o mais Ele bonito". só sabe ser o melhor. Isso é uma coisa que eu acho que impacta muito no mercado de trabalho. Eles estão muito acostumados a só ficarem bem quando eles são o destaque, são o melhor. A gente vai muito em apresentação de final de ano dos nossos sobrinhos, primos, E das e escolas das que a gente atende. escolas de balé e tal, e aí no fim, nos últimos anos a gente tem ouvido muito no final os pais falando: "Você foi a mais linda, você é a mais animada, você é a mais", você não quer uma dança em grupo. E daí no mercado a gente vê também essas crianças, esses adolescentes, adultos indo para o mercado de trabalho, não sabendo vivenciar ali os cargos mais baixos que eles precisam até De construir o entrada. que eles querem de E carreira, nem né. se e nem entender o significado do coletivo, Da né. É. equipe, né, time. Como é que você vê isso, Mônica? Como é que essa falta dessas soft skills bate no mercado de trabalho? É muito interessante ouvir o nosso bate-papo aqui, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foram, eu faço bastante esses encontros com liderança para trabalhar, né, o conflito dessas gerações, as gerações anteriores e como é que esses líderes se conectam, se engajam com as novas gerações. E assim, eu tenho uma visão até muito positiva dos mais jovens quando eles chegam no mercado de trabalho. Acho que não é só uma visão de risco, uma visão talvez mais pessimista. Essa nova geração, ela trouxe um legado para a gente que eu adoro falar sobre isso, porque eu falo assim, a minha geração foi uma geração, a geração X. A gente trabalhava pelo trabalho e mandou fazer, me dá, eu faço, eu não pergunto por quê. E aí, de repente, essa Isso geração muito mais tarefeiro, super, formiguinha, né? sabe?
aquele pau para toda obra, né? Tá sempre disposto, tá ali, enfim, não importa o que é o trabalho, me dá, eu faço. Hoje em dia eu percebo que essa é uma geração que eles trouxeram para o mercado de trabalho uma coisa que é a vulnerabilidade que antes não tinha. Então, os comportamentos que antes eram tóxicos, né, ou seja, o assédio, o bullying, o mansplaining, tem uma lista de nomes hoje que a sociedade tem que lutar contra, e tudo isso já existia, mas só que agora foi nomeado porque eles foram mais vulneráveis e falaram: não, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. Então, eu acho o ambiente de trabalho hoje melhor, e eles foram os grandes protagonistas dessa história. Por outro lado, eles vêm com uma característica própria, única também, que essa outra liderança muitas vezes tem dificuldade de se conectar, porque eles obviamente trabalham por propósito. A característica do universo de trabalho hoje é trabalhar por propósito. E qual que é o propósito? Eu preciso saber, eles precisam saber. Outro dia foi até interessante que uma líder chegou e ela falou assim: Mônica, eu peço para eles fazerem as coisas, eles não fazem. Aí eu falei: mas você explica o porquê? Porque às vezes você tem, o líder, ele precisa ter uma cabeça de conseguir ver o propósito no relatório que a pessoa vai fazer no final da semana. Você vai entregar um relatório para mim no final da semana e ela te pergunta, por quê? Mas a gente criou uma geração falando para os filhos: filho, você tem que tomar banho porque é importante. Filho, você tem que comer porque não é só, vai tomar banho, vai comer. E aí eles crescem, vão para o mercado de trabalho e eles querem, eu preciso fazer o Reproduzem. relatório? Por quê? Então Uhum. é um conflito gigantesco, né? Mas assim, uma amiga minha chegou para mim outro dia e ela contou que ela chamou uma desse líder da geração Z, mais jovem, e aí numa conversa na comunicação, ela estava argumentando e ele argumentava com ela, mas ele não conseguia olhar nos olhos dela, porque é uma dificuldade que eles têm hoje do convívio presencial, Olho no olho, né? pessoal, o olho no olho. Então, obviamente, alguns soft skills estão ficando para trás. Então, o que eu posso dizer é assim, eu tento hoje, no meu papel de mãe, olhando nessa perspectiva escola, sociedade, futuro, eu tenho certeza absoluta que essas soft skills todas que a gente está falando aqui, elas são extremamente importantes. O bom, empatia se aprende, né? Eu acredito que liderança se aprende, boa comunicação se aprende, as soft skills a gente consegue desenvolver e aprender. Eu acho que esse é um ponto positivo. Mas eu tento ser uma mãe intencional, porque eu sei que a escola não está pronta ainda para oferecer essas soft skills todas. O modelo que a gente tem ainda não é um modelo focado em soft skills, na minha opinião. Quando eu olho para as empresas, elas ainda estão muito focadas na produtividade, elas não estão com o tempo sobrando para ensinar soft skill e desenvolver as soft skills. Então eu tento ser uma mãe que intencionalmente eu escolho as atividades da minha filha para desenvolver as soft skills, a empatia, a comunicação, a liderança, né, todas esse pacote que vai ser realmente relevante no futuro e que vai ser o diferencial. Porque eu sempre falo, se você olha para o seu trabalho, e o seu trabalho ele pode ser feito por uma máquina, então você não está sendo inteligente o suficiente. Concorda, né? Se o trabalho que você está fazendo hoje, aquela atividade, já existe alguma tecnologia que faça também, então você não está sendo eficiente, porque você deveria estar fazendo outra coisa. Uhum. Mas a gente precisa ter esse ponto crítico de falar, ok, a gente está indo para um lugar no futuro, onde boa parte dessas atividades repetitivas vão ser feitas por máquinas, ok, e o ser humano vai ser valorizado por esse papel, né? Pela boa comunicação, pela conversa olho no olho, por essas soft skills que talvez a gente ainda não tenha uma oferta equilibrada. Então eu acho que como pais a gente tem que ser intencional na escolha dessas atividades hoje, não tem que ficar no passivo, a gente tem que protagonizar e falar como é que eu desenvolvo a comunicação, como é que eu desenvolvo a liderança, né? E eu acho que um ponto relevante para as escolas refletirem hoje, boa parte, na minha opinião, e vocês são as especialistas, vocês podem super me complementar, eu acho que boa parte dessas soft skills hoje, elas vêm de matérias e aulas na escola que muitas vezes são tratadas como extracurricular. Enquanto eu Menos vejo. importantes, né? Exato. Uhum. Então a arte, a música, os jogos desenvolvem liderança, né? O trabalho do coletivo. Aquele Disciplina. olhar Atividade utilitário física. da educação, né? Mas isso não cai no Exato. Enem. Por que meu filho está Exatamente. aprendendo isso, E a né? própria matemática hoje, será que faz sentido chamar matemática e você ensinar cálculos que hoje os computadores já fazem? Será que isso é inteligente? Será que eu não deveria mudar? Olha, agora não é mais aula de matemática, é aula de lógica,
porque é isso que faz diferença no futuro e não ficar ali, né, gastando tempo talvez em descobrir, né, a ciência da equação de coisas que já estão prontas, que já tem hoje, talvez, né, máquinas que já dão esses insumos para a gente, que a gente... É a mesma coisa, né, ficar usando a calculadora, ensinar a usar a calculadora, sendo que hoje talvez ninguém use. Então, é uma tensão entre o É, futuro. e Antes, mesmo. só antes das especialistas falarem, eu queria passar para o Vitor, porque eu aposto que quando as crianças vão pro acampamento, os pais chegam e falam: ai, o meu filho não se comunica bem. Como é que vocês entram? Porque, obviamente, a criação de um ser humano, de um jovem, é uma parceria, né? E eu acho que a escola, os educadores, os pais e esses lugares que os nossos filhos frequentam fazem parte, né, desse contexto. O que que chega para vocês e como é que vocês ajudam essas famílias que muitas vezes estão ali, né, perdidas, né? Como é que eu faço para ajudar meu filho? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque chega de tudo, né? Chega, assim, numa escala sei lá, do 0 ao 10 aparece lá. O que... A primeira coisa que eu acho que é importante falar é que, assim, a gente empatiza com os pais. A gente fala, putz, realmente a gente está vivendo um mundo maluco, né? Então, você não é maluco de pensar nisso, né? Então, vamos junto, né? Então, a primeira coisa é trazer o pai para essa parceria. Mas, do ponto de vista prático, nas atividades, aí a gente vai falar mais de férias, né? Porque, ainda que seja um recorte pequeno, que sejam 7 dias, já existe uma convivência, já existe um pequeno aprendizado, principalmente dos fatores psicológicos, né? Do que o pai descreve, né? E o que a gente vê ali na prática acontecendo com a criança, adolescente. Mas, basicamente, Rita, o que a gente faz é facilitar, né? Então, assim, aquele que tem mais dificuldade de socialização, primeiro a gente observa se de fato é aquilo, ou se ele tem alguma outra coisa que não é a consequência, né? É a causa Ou daquilo. se ele só precisava ali de uma oportunidade? Ou exatamente, ou se basicamente, se você jogar ele ali, ele vai funcionar. Que grande parte das vezes é o que acontece, tá? Ah, meu filho não fica sem celular. Cara, eu tenho uma história emblemática com a Roberta, nessas férias agora de janeiro, Janeiro de 25. janeiro 25, chegou uma criança, ele chegou no acampamento e começou a chorar. E aí, na ocasião, elas estavam lá visitando para conhecer o que eram as férias, e, cara, ele chorava, e ele não conseguia meio que colocar para fora as coisas, né, Roberto? Você pode contar um pouco da conversa que você teve com ele, mas Tá. basicamente, em linhas bem gerais, assim, ela entendeu que o problema ali realmente era ele tinha um vício, né, Uma num abstinência, jogo, né, que né, ele uma crise de abstinência que ele estava vivendo ali. Real. E ela fez um combinado, e ela foi cavocando ali, foi conversando, lapidando e tal, com toda a habilidade que ela tem, né, que isso não é uma coisa simples de fazer, mas no final das contas ela falou assim, olha, se você chegar no domingo aqui, conseguir ficar no domingo, eu vou jogar o jogo, era o Roblox, né? Eu vou, qual que é o seu perfil? Eu vou te adicionar, a gente vai jogar. Eu queria até saber se você jogou depois com ele, eu acredito que sim, né? Mas é isso, né? Assim, ele precisava dessa oportunidade para conseguir vencer, né? E mais, né? Ele precisa que isso dê sequência na casa dele, né? Que tenha esse período de transição, de tirar esse jogo desse protagonismo que tem na vida dele. Então ele se frustrou, ele negociou, Na verdade, ele Não ultrapassou. conseguia, tadinho, ele estava mesmo desesperado, né? Todo É, mundo ia conversar com ele, a gente olhava de longe, ele estava chorando, ele estava chorando. Aí teve um momento que ele encontrou com a Thaís quando foi beber a água, e a Thaís queria saber o que ele tinha, e aí ela veio me falar. Ela falou, ele tentou me falar, mas ele começa a chorar e não consegue falar, porque ele não sabia o que era também. Ele só sabia que ele queria ir exatamente. Ele embora. estava sentindo Ele queria ir angústia. embora, ele queria ir Mas não é que embora. ele estava com saudade dos pais Então, também. mas foi Não isso, era. por aí que eu Ele não comecei. conseguia se divertir em nada, estava acontecendo todas as atividades legais lá, ele não conseguia se divertir, achar graça. E na hora do contexto, né? lanche, Assim, eles chegam lá, é um lugar maravilhoso, só tem adulto legal, porque todos os monitores são muito treinados. Então, assim, é um ambiente propício para se jogar, né? Sim. E ele não, ele se retraiu, né? Ele entrou pro mundo dele e se fechou, né? E a hora Não, que e eu um vi ponto, né? A gente achou que era a primeira vez dele lá. E daí não era a era. quinta vez dele. Então também não era que ele Aí estava não conhecendo o lugar e Na nada hora assim. do lanche, eu peguei e fui sentar do lado dele, do monitor que estava acompanhando. Porque inicialmente eu pensei que ele podia estar sentindo falta de casa e dos pais. E daí eu comecei a conversa com ele.
agora é férias, né? Que legal. E aí você e sua mãe fazem o quê nas férias? Ah, minha mãe trabalha o dia inteiro. Aí seu pai? Ah, meu pai trabalha e viaja. Aí na hora já pensei, bom, ele não fica com os pais o dia inteiro, não é isso que ele está querendo buscar, Não é saudades, né? né? Daí eu falei assim, e você tem muitos amigos, tem vizinhos, você mora em prédio ou em casa? Em casa. Você brinca com os amigos da rua? Não, não conheço ninguém na rua. Vem algum primo seu para sua casa? Ele, primo? Eu falei, você tem primo? Ele falou, não sei. Ele era grande. 12 anos, acho, né? 12. Nossa, eu fico até arrepiada, porque eu falei assim, meu Deus do céu, esse menino é muito sozinho. Aí eu perguntei, mas seu pai tem irmão? Tem, mora em outra cidade. E sua mãe tem irmão ou irmã? Ah, tem uma irmã. E ela tem filhos? Ah, tem, mas é muito pequena e não mora na minha cidade. Aí na hora, pra mim, já fechou. Eu falei assim, ele passa o dia inteiro das férias em jogo. Jogando. Aí, nem perguntei se joga. Qual jogo você mais gosta? Ah, mas na hora, ele abriu um sorriso. E começou a falar. Entendeu? Que ele tava, a hora que ele abriu aquele sorriso, eu falei, bom, achei, né? Agora eu tenho Conectou. que... eu achei onde é o botãozinho. Agora eu tenho que ir bem delicadamente para Chega lá. acertar. E porque assim, ele não precisava até domingo para ele ficar bem. Ele só precisava passar aquele dia ali e se soltar. Exato. É. Uhum. E entender que ele Interessante. existe para além do jogo. E o medo dele era isso, ele não sabia que ele conseguia, né? Na cabeça dele, é isso que a gente fala muito para os pais, que assim, mesmo a escola tirando, se o tempo todo que essa criança passa em casa, ela passa na tela, quando ela estiver na escola, o cérebro dela está procurando os estímulos da tela, daí ele não dá conta E disso. o que o Dopamina. celular, o que a tela ela não dá que a vida real dá quando a gente pensa em habilidades socioemocionais? Bom, em primeiro lugar, a capacidade de entender o tempo no mundo real. Porque assim, ó, se você já deve ter vivido a experiência, você senta no banco do passageiro e alguém está dirigindo. E aí vocês estão lá conversando, olhando o trajeto, de repente entra uma mensagem, aí você fala, vou só responder essa mensagem. Aí você responde, já vê uma outra, já atualiza a rede social, aí você levanta a cabeça, você leva um Você entrou no susto. espiral ali e nem Você fala sabe, assim, né? como que nós chegamos aqui? Eu não vi isso acontecer. E a criança que nasceu e só vive no mundo digital, ela não tem noção de tempo. Então fica um desespero quando ela está no tempo do mundo real, porque Uhum. não tem acelerar o áudio, né? Não tem mudar a cor porque eu não gostei, não tem cancela esse personagem aqui, coloca outro avatar porque eu não gostei. E aí fica muito difícil lidar com isso. Então a gente precisa dar para eles a oportunidade de entender o tempo no mundo real. E daí vem as outras habilidades que são consequência que aí vem paciência, capacidade de lidar com a frustração de tá bom, vou ter que ouvir ela acabar de falar, porque ela tá falando e eu tenho que esperar ela acabar de Ou falar. tipo, não concordo tanto com o que ela tá falando, mas eu tenho que ouvir, eu não vou só Né? apertar um Não botão e excludo, bloquear, né? né? O bloquear, o tirar de cena uma coisa que você não gosta, que a gente faz muito fácil no digital, no mundo real não é assim. E isso, quando você está exposto a esse tipo de estímulo real, o jovem, a criança, eles estão adquirindo essas habilidades. Sim, e que hoje, como eles não estavam sendo expostos a isso nem na escola, muitos cresceram acreditando que eles não conseguem. Aconteceu com a gente nesses tempos aí, esse último mês, a gente Faz tem tempo. postado muito sobre a questão do celular. E aí um post nosso foi descoberto, eu não sei quem, mas algum desses influenciadores de jovens deve ter compartilhado o nosso post xingando, porque a gente estava apoiando a proibição do celular nas escolas. Explicando que ia fazer bem para os Que ia alunos. que ia fazer de bem para os alunos e tal. E esse post, sei lá, se você entrar hoje, deve ter uns 20.000 comentários. Toda hora, só atualiza 1.000 comentários por dia dos jovens desesperados. Mas tem criança ali. Crianças. E aí é desesperador de ler esses comentários, porque são comentários assim que oscilam de agressividade total, do xingando porque tá falando que é bom ficar sem celular, Ao até o apoio. desespero do tipo assim, não, mas você não entende, na minha escola ninguém gosta de mim, eu só sou, a única coisa que gosta de mim é meu celular. E eu odeio todo mundo, eu odeio pessoas. Como você está falando que agora sem celular, quem vai me obrigar a me socializar? Eu odeio pessoas. E quando tem essa coisa dos haters, né, não tem a modulação, né? Não. Porque na vida real você não vai falar assim, se Exato. encontrar com a Thaís, se encontrar com a É um Mônica, se outro encontrar com a espaço. Roberta, né? É, Você não vai. é. Você Exatamente. vai falar, fala pra mim o que você escreveu pra mim no post. Isso não vai acontecer, né? Então também se perde essa modulação de como reagir a uma coisa
com a qual você não concorda. Minha mãe até me deu esse alerta de que eu comecei a ficar tão desesperada de ver os comentários. Eu falei, mãe, imagina, porque foi um dia antes do volta às aulas, geral, assim, das escolas. E eu falei, mãe, imagina o que eles vão fazer com os professores, porque eles vão jogar esse ódio todo nos professores. E vários falando coisas absurdas, assim, Vou muito quebrar a absurdas. escola, Vou bater no meu professor, vou dar um soco no professor. Enfim, de jeitos bem feios, assim, eles falando. Minha mãe falou: não, Thaís, lógico, vai ser difícil, a gente tá apoiando a escola, mas tem muita coisa que é porque eles estão ali, na tela, Lógico, né? tem Tanto um que filtro é no um mundo real. é. Agora, eu posso fazer até uma observação aqui, porque é interessante que, assim, né, tem a lei, a regulamentação, foi para as escolas, né, para aquilo que tem um CNPJ oficial. Mas eu acho que no Brasil tem muita escola informal, né, principalmente dentro das comunidades. E aí, essa semana mesmo, eu também estava com a minha assistente em casa, e aí ela falando assim, nossa, minha filha está mordendo todo mundo lá, é pequenininha, né, está mordendo todo mundo na escolinha, mas é uma escolinha de comunidade, que cuida de 30 crianças, aonde a lei não chega, porque é informal. E aí lá, qual que foi a sugestão da menina que toma conta das 30 crianças na comunidade? celular. Falou para a mãe, traz um celular e deixa com ela, porque aí ela não fica mordendo as outras crianças. Então, assim, vocês entendem que tem Brasils diferentes, né? Sim, sim. E assim, tem um Abismo, né? recorte, tem um recorte das comunidades em que isso, muitas vezes, é o que salva uma mãe que trabalha, que fica o dia inteiro fora e não tem muitas vezes dinheiro para ou deixar num lugar ou para pagar alguém. Ela sabe que se ficar intertida ali no celular, é a babá, É a babá é o eletrônica, né? estacionamento. É o tempo que você ganha para tomar um banho, para fazer um Exato, jantar, né? exato. É muito Então, legal. é uma outra realidade também que às vezes você fala, ok, mas como é que resolve também o problema da mãe, né? É muito legal você trazer isso, Mônica, porque a gente fez um programa há um tempo atrás que a gente falava sobre alimentação, né? Sobre a importância dos nutrientes e tal, e a gente estava falando, né, sobre o que uma criança precisa, né, quais fases da vida e tal, até que a gente bate no momento que fala, mas tudo bem, mas tem vários Brasil, né? Como é que a gente faz, né, né, assim, quando o custo é alto, né, tem que comer orgânico, tá bom, né, legal. Quando você tem Mas um pacote de macarrão instantâneo que custa menos de R$ 2, você tem uma bolacha que custa centavos, né? Como Uhum. como é que você faz? Que foi uma grande crise dos Estados Unidos que eles até regularizaram, né? Aqui no Brasil chegou também, né? Que eles colocam alto índice de sódio e tal. Mas acho que é o mesmo paralelo, né? O Brasil é muito complexo para a gente trazer uma solução simples e única, ainda mais do jeito que é imposta, né? Para a gente tentar resolver, né? Acho que é. Então, mas isso me preocupa muito, porque diante dos resultados, nos países que já fizeram esse processo de restringir o celular do período de aula dentro da escola, e que a gente tem muitos depoimentos dos próprios alunos falando, eu estou muito mais feliz, muito mais leve, a minha vida ficou muito A gente melhor. tem, inclusive, experiências locais. O Rio de Janeiro já tinha essa experiência de ter proibido há um ano, né? Eles já Algumas tinham escolas colhido pelo esses Brasil. eles E aí colhido esses frutos. o depoimento dos alunos é muito legal, sem contar a questão do que os professores falam, de tudo que melhorou em geral. E aí o aprendizado será impactado de forma positiva para aqueles que estão ficando mais leves, emocionalmente mais equilibrados, socialmente mais integrados, se sentindo pertencentes, porque isso torna o cérebro ali um campo muito fértil. E se nós não cuidarmos, então, das comunidades, das crianças que estão em situação de vulnerabilidade, nós vamos aumentar o Exatamente. que já é o grande problema do Brasil e que escala mundial também, que é abismo o social. abismo entre aquele que tem uma boa Oportunidade, né? escola, uma família estável, condições financeiras, e o que não tem, sendo que o potencial de aprendizagem é o mesmo. Exatamente. Né? E eu sempre conto uma história e falo que quem me aceitou, quem me fez acreditar que eu sou possível, que eu era capaz de aprender, foi uma escola pública. Então, eu sei que, assim, todo mundo que está lá na escola pública tem o mesmo potencial dos alunos que estão na melhor escola privada da cidade. O que eles não têm são as mesmas oportunidades. E aí, nesse caso, agora, da saída do celular, da aula, se a gente não chegar nessa população, e a gente precisa chegar pelos adultos responsáveis, é aí que a gente fica brava com a questão no Brasil, tudo sai invertido. Aconteceu isso com o ensino médio, o novo ensino médio também. Publicou, está pronto, a partir do ano que vem tem que implementar.
Gente, Como? quem formou os Que professores? professor? Que estrutura É. eles precisam? O que que tem que mudar lá dentro da escola? Então, assim, enquanto está preparando, vai formando a escola, vai formando o professor. Quando você falar, a partir de amanhã tem que ser colocado em prática, você tem gente do outro lado que tirou dúvida, que mostrou para quem fez a lei, olha, mas tem esse buraco aqui, tem esse problema aqui, tem essa questão aqui. O governo não vai ter a solução para tudo. Mas enquanto sociedade a gente vai achando ali os caminhos. Mas a gente não pode deixar essas crianças para trás, Exato. porque elas têm o mesmo potencial e o mesmo direito. Continua ótimo, mas eu já vou convidar vocês a continuarem com a gente mais no próximo episódio. E a gente vai conversar sobre educação continuada, que é o lifelong learning, e o aprendizado do futuro. Até já!